Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui para esse canal maravilhoso e eu tô muito feliz porque hoje eu vou contar as minhas experiências, com Deus nesse tempo de espera. E já avisando vocês, gente, que tudo que eu tô compartilhando aqui sobre essa espera, sobre o meu testemunho, de tudo que eu passei, de tudo que eu tenho vivido, dos meus sonhos desde a infância, de ser mãe, eu tô compartilhando aqui porque é algo muito mais íntimo, sabe? Eu não quero compartilhar realmente sobre isso mais nada lá no meu Instagram, porque eu gero muita expectativa em pessoas, tem gente que tem mais expectativa que eu engravide do que eu mesma, né? Então qualquer coisa que eu fale, surpresa, que seja, tem a ver com trabalho, as pessoas já acham que eu tô grávida, então eu acho melhor eu poupar um pouco isso lá no Instagram e deixar isso aqui só aqui pra gente mesmo. Então, continuando, Deus trabalhou muito ao meu coração em relação a esse tempo de espera, porque eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Eu sempre fiz tudo pra ontem, muito controladora, e o Espírito Santo me ajudou muito, com tudo isso. Graças a Deus, o Espírito Santo trouxe, dentro de mim, quando eu aceitei Jesus, o domínio próprio. Então, por causa dele, eu tenho realmente domínio sobre as minhas emoções, a paciência que vem de Deus, o amor que vem de Deus, a mansidão, todos os atributos do Espírito Santo, do fruto do Espírito, tá dentro de mim. Então, isso me ajudou demais nesse tempo, porque tudo que eu quis, gente, tudo que eu desejei, eu sempre, graças a Deus, por causa da força do Senhor, da inspiração de Deus e da minha persistência, eu sempre consegui. Mas, como eu disse numa postagem um dia no Instagram, a gravidez é algo que não depende de mim, nada, em relação a nada. E muitas coisas, que a gente precisa conquistar, ter mais dinheiro, trabalhar, ter um carro novo, ter uma casa nova, ter amizades novas, boas conexões, depende muito da gente, além da vontade de Deus, que sempre vai ser boa para nós, sempre vai ser agradável e perfeita para nós. Mas se a gente não tomar uma atitude, isso não vai acontecer. Só que a gravidez, por mais que você tome uma boa atitude, se alimente melhor, tenha as emoções controladas, estude sobre tudo isso, ainda assim você é dependente completamente de Deus, não depende de você, apesar disso. E existem mulheres que também não cuidam da alimentação, não cuidam de si mesmas, não cuidam das suas emoções e ainda assim engravidam. Então, o que isso me provou? Que não depende absolutamente nada de mim. Claro, eu tenho que fazer a minha parte como ser humano, como uma filha diligente de Deus, cuidar da minha saúde, porque Deus vai me dar essa bênção, só que para que ela se mantenha aqui, eu preciso cuidar da minha saúde, para que meu bebê tenha nutrientes, para que ele tenha o que ele precisa, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, muitas mulheres que não cuidando da saúde delas engravidam, muitas delas perdem, essa bênção maravilhosa, porque elas não ligam para a saúde, não se importam com isso, não se importam em controlar suas emoções. E, infelizmente, isso acaba acontecendo. Então, eu tô fazendo a minha parte, só que não depende de mim, depende 100% de Deus. E eu só tenho o dever de manter isso, Então, gente, isso foi muito difícil pra mim, muito difícil. E eu comecei a trabalhar em Deus, principalmente depois do meu diagnóstico. Eu comecei a pensar, de primeiro momento ali, o Espírito briga com a sua alma. Porque o Espírito diz, tá perto, seu bebê já existe, já tá tudo bem, você vai engravidar, as promessas vão se cumprir. E o Espírito Santo, ele flui dentro de você, é uma certeza. Porém, a nossa alma, que é imediatista, que ela é conduzida completamente pela nossa carne, pelos nossos pensamentos, ela nos diz outra coisa, E quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei a pensar muitas besteiras, E era uma briga dentro de mim entre espírito e alma. E eu pensei, às vezes não é da vontade de Deus engravidar, às vezes não é isso que Deus tem pra mim, às vezes isso vai ficar com outras pessoas, essa bênção vai ficar com outras pessoas, eu vou ter outras bênçãos. Talvez eu engravide com 50 anos, 40 anos, se eu for engravidar. Então, muitos pensamentos tomam conta da gente. É impossível, gente, ele não vir. Mas o segredo, como diz, eu esqueci o nome do autor, ele fala, que a gente, até os passarinhos, como os pensamentos, eles vão sobrevoar sobre a sua cabeça. Mas você deixar que ele faça um ninho sobre a sua cabeça é outra coisa. Então, não deixe isso acontecer. Não deixe que esses pensamentos ruins estacionem em você. Você vai ter, mas com o poder do Espírito Santo você pode simplesmente tirar esses pensamentos diante de você.
E foi isso que eu fiz. E como eu fiz isso? Eu busquei na Bíblia a vontade de Deus sobre engravidar, sobre mulheres, né, que engravidam. E, gente, todas as mulheres da Bíblia, as estéreis, as que não podiam, né, que eram inférteis mesmo, que era completamente estéril, elas engravidaram. Umas mais cedo, outras mais tarde, mas elas engravidaram. Eu já li várias vezes a Bíblia de cabo a rabo e eu nunca vi nenhuma passagem bíblica dizendo que Deus não tem isso para nós mulheres. Se isso fosse verdade, se ele escolhesse umas para engravidarem e outras para não engravidarem, ele estaria fazendo acepção de pessoas, porque isso é uma bênção de Deus. Filhos são bênçãos, a Bíblia diz isso. Mas ele não faz isso, ele não faria exceção de pessoas com nenhum tipo de mulher, a não ser que você tome essa decisão, a não ser que você não queira esse tipo de bênção sobre a sua vida. Mas o que depende de Deus, ele com toda a certeza que é isso para nossas vidas. Ele quer que nós deixemos aqui no mundo descendentes, ele quer que a gente trabalhe e deixe aqui as nossas próximas gerações. Ele quer colocar o nosso arco e flecha ali para eles irem para a mais alto que algum dia nós vamos ir. Então eu acredito fielmente, gente, que Deus tem esse plano para qualquer mulher. Eu realmente não aceito essa palavra de que pode ser que Deus não tenha filhos para mim, pode ser que Deus não tenha filhos para aquela mulher. Eu já vi testemunho de algumas mulheres, né, dizendo que elas talvez não tenham isso Deus não tem isso para a vida delas e tudo bem. E eu não creio assim, gente. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu creio que Deus tem essa bênção sim. Então foi a primeira verdade que Deus estabeleceu no meu coração. Assim como as mulheres da Bíblia, até as que eram inférteis, Deus fez um grande milagre na vida delas. Todas as mulheres da Bíblia ali que queriam engravidar, isso aconteceu mais cedo ou mais tarde, isso aconteceu na vida delas, assim vai acontecer na minha vida, na vida de quem recebe essa verdade para dentro de si. E a outra verdade que Deus me deu, usando a vida da minha irmã, a vida de amigas, é que Deus tem um tempo específico para o nosso filho, para as nossas filhas, porque existe um propósito muito único para cada um de nós. E quando eu penso que existe um propósito para a minha vida, para a sua vida, e o seu chamado é diferente do meu, eu entendo também que existe um tempo para ele acontecer. Existe uma data específica para que eu venha para essa terra e a partir do momento que eu também possa viver esse propósito que Deus estabeleceu para mim. Então, pensando nisso, existe uma data para o meu filho chegar. Existe uma geração que ele vai atingir. Isso minha irmã falou e foi muito forte. Falou assim, Fer, assim como nós tivemos uma geração para chegar aqui à Terra e impactar, os nossos filhos também têm uma geração. Existe os filhos que vão vir, que vieram em 2000, 2010, que vieram em 2020, e existe uma estação, um ano certo para o seu filho vir e participar da geração dele, que vai impactar esse mundo. Então Deus tem um plano para os seus filhos, Deus tem um plano para os meus filhos, e já foi estabelecido por Deus. A única coisa que separa a gente dessa grande bênção é o tempo, não são doenças, não são enfermidades. Gente, o que eu conheci de mulheres que têm enfermidades, que não foram curadas até hoje, que ainda tem dentro delas enfermidade e elas ainda se engravidaram, e era uma limitação para elas, era algo impossível para elas engravidar, elas engravidaram. Então isso não é um empecilho. A sua enfermidade, o que você tem, não é um empecilho para você não engravidar. Você ter um pai e uma mãe que te apoiem, você ter um marido que deseje como você isso, não é um empecilho. Quando for da vontade de Deus, isso vai acontecer, independente da sua idade, independente do seu estado, independente da sua saúde. Isso não nos isenta, mais uma vez, não nos isenta de cuidar da nossa saúde, de ser diligente com isso. Mas Deus vai fazer, independente de. E Deus me deu tantas experiências com ele, sabe, no quarto. Eu lembro que o dia que eu recebi essa notícia, né, do diagnóstico, Deus queria deixar o espírito fluir ao invés da minha alma fluir. E eu lembro de um momento assim, vai que isso não é pra mim, Deus não quer isso pra mim. E o Espírito Santo, ele fala comigo da mesma forma que eu falo com os meus amigos. Ele fala, para com isso, Fernando, você sabe que você vai engravidar. É uma certeza que você tem dentro de você, deixa essa certeza fluir. Para de pensar assim. E Deus fala desse jeito comigo, gente. Ele me dá uma bronca, um puxão de orelha de tipo, para de pensar desse jeito. Não é isso não é verdade. E lógico, meu espírito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, me falando isso. Então, eu quero ser esse puxão de orelha para você que está assistindo aqui, tem esse sonho. Pode ser que sim, que talvez demande um tempo maior do que você esperava, mas vai acontecer, gente. É algo nítido. Deus trabalha tanto no meu coração que quando eu imagino os meus filhos, eu penso na estação que eles vão vir.
Eu penso na geração que eles vão estar, nos jovens que ele vai estar junto para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E eu me alegro tanto, porque eu sei que, apesar de mim, apesar do que eu quero, dos meus desejos, Deus tem o melhor plano. Deus tem um plano definido para ele. E a todo momento, gente, quando eu fecho os meus olhos, quando eu tenho as minhas experiências com Deus, quando eu oro sobre o meu filho, quando eu declaro sobre o meu ventre essa bênção, Deus me deixa claro, né, que existe uma estação certa para ele vir. E Deus me deu, né, uma ideia para que eu fizesse cartas pro meu filho, né? Então eu tenho meu caderno ali, ele me deu essa ideia de escrever cartas pro meu filho. E eu escrevo, gente, todos os dias não consigo escrever todos os dias, mas sempre quando vem algo, uma inspiração em mim, um momento muito forte, muito marcante, eu escrevo cartas para o meu filho, eu falo quanto ele é desejado, eu falo as experiências que eu estou tendo naquele momento com Deus sobre ele, eu falo as palavras que eu recebo de pessoas em relação a ele ou em relação a ela. Eu tenho muito forte meu coração sobre menino, mas, gente, se vir menina, eu vou ficar tão feliz quanto, com certeza, porque é uma bênção do Senhor. E eu faço isso, gente, me ajuda a escrever essas cartas, me ajuda a pensar que um dia o meu filho ou a minha filha lerão essas cartas e eles verão quanto eles foram desejados, quanto eles foram amados por mim, pelo pai, pelos amigos. Então isso me ajuda muito. E do mais, gente, sempre orar. Eu tenho um relacionamento com Deus muito forte. Eu estabeleço leituras da Bíblia todos os dias, porque as verdades de Deus mudam o nosso exterior, mudam os pensamentos ruins, jogam fora aquele ninho que estava sendo formado dentro de nós, na nossa mente, e faz com que a gente flua muito melhor, sabe, em relação a esse desejo. Então espero que essas convicções entrem dentro de você também e você entenda que é plano de Deus a nossa gravidez, que é plano de Deus você gerar, que é plano de Deus você ter descendentes nessa terra, e é plano de Deus o seu filho impactar uma geração. Um ano específico ele já foi determinado, um mês específico ele já foi determinado para ter. Quando eu lembro dos meus amigos que nasceram em fevereiro, eles são diferentes pessoas que nasceram junto comigo em outubro, que nasceram em dezembro, novembro, porque existe uma estação certa do tempo, da data, para eles virem nessa terra. Então assim vai ser com você também, tendo maior tempo ou não, é algo certo nas nossas vidas. E eu creio sim, espero que essas experiências, essas palavras que Deus me deu também te ajude a entender o plano certo para a sua vida em relação a isso. Espero que tenha te ajudado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.